E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Essa questão do coronavírus aí, tô aqui ajudando vocês por videoaula, né? Vamos dar novamente aí uma ingressada na matéria pra gente não ficar atrasado, né? Eu tô aqui agora, vamos começar agora o outro conteúdo do livro, que é a Era Moderna, né? Que é o Renascimento, né? A gente começa na página 228, ok? Página 228. O que é o Renascimento? Né? O Renascimento, gente, ele veio para fazer a ligação da representatividade da Idade Média. Ou seja, acaba-se a Idade Média, começa-se a Idade Moderna, mas por que essa Idade Moderna? Né? A Idade Moderna, gente, a ideia de renascimento é a ideia de renascer. Renascer o quê? Né? Reconectar, né, com a antiguidade grega. Ou seja, o Renascimento ele tem com o intuito de renascer e trazer a antiguidade grega, ou seja, a arte, literatura, a questão do enaltecimento da cultura greco-romana, né? O Renascimento, gente, ele tem a explosão da questão do conhecimento humano. Ou seja, o Renascimento, gente, ele deixa a questão Deus para trás e bota o homem à frente. Ou seja, o Renascimento ele tem uma coisa voltada para obras literárias, artes plásticas, construções, né? Principalmente também na base da arte e literatura, que nós vamos ver um pouquinho aqui para frente. Ok? O Renascimento ele tem ideia de conectar o Renascimento com o mundo moderno, fazendo essa conexão como? Ou seja, o Renascimento ele tem como trazer pro material, né, as ideias dos homens, o enaltecimento do homem. Ou seja, ele tira a questão teocentrista. O que é a questão teocentrista? O que é teocentrismo? É Deus no centro de tudo. Antigamente, como vocês viram comigo, né, que a igreja tinha um poderio muito grande, ou seja, a igreja mandava, a igreja desmandava, tudo aquilo que você não fizesse que a igreja determinasse, você iria para o inferno. Você estava condenado a ir para o inferno, você não estava condenado, você não estava apto para ir para o paraíso. O teocentrismo colocava tudo girando em volta de Deus, ou seja, Deus mandava e desmandava dentro da sociedade da Idade Média. O Renascimento trouxe a questão do antropocentrismo ou humanismo, tá? Como vocês queiram interpretar. O que é o antropocentrismo e o teocentrismo? O teocentrismo é Deus no centro de tudo, teocentrismo. Ou seja, nada era feito sem a palavra do homem da igreja, né? Sem o padre, sem o papa, ou seja, sem ter o consentimento da igreja. O antropocentrismo, o Renascimento, é um movimento, né, humanista, né, que tira Deus e coloca o homem no centro do mundo, né? O homem ele passa a ser a figura artística, a figura literária. O homem ele passa a ser, né, um pensador. Ou seja, toda pessoa que se torna pensante, todo ser que pensa, gesticula e fala, é um problema. Isso foi um problema para a igreja, né, que nós vamos ver depois na Reforma Protestante. Rompe-se com o teocentrismo, né? O humanismo ele vem, gente, com a caracterização das artes e dos pensadores, do pensar, né? Transformação da Idade Moderna, né? O mundo, gente, deixa de ser transcendente e passa a trazer a razão, né, do homem. Ou seja, você passa a ter a razão e não aquilo, porque Deus quer, porque Deus determinou, o padre, o papa. Não, é o homem que determina isso. Ou seja, se você tem que fazer aquilo é porque você tem todo o consentimento e uma razão específica para você fazer. Não foi nada divinizado nem vindo da parte de Deus, né?
a razão pensar é igual a pensar, né, gente? Isso traz a questão do renascimento, ou seja, a razão pensar dentro, coloca o homem no centro disso tudo. Eu destaco 5 pontos, que é o humanismo, né, como eu falei com vocês, que criava a cultura tradicional, né, e a elaboração dos valores e comportamentos. Essa é uma das características do Renascimento. Ou seja, o racionalismo, a razão. O homem começa a raciocinar, ver a verdade das coisas através de onde? Da ciência, da filosofia, né? A ciência, gente, ela começa a destrinchar a questão onde Deus não é o centro de tudo. Estou falando isso, a questão do Renascimento. Naturalismo. O que é o naturalismo? É o estudo da natureza. Ele exemplifica com os animais, as plantas, né? O movimento do Renascimento, ele é bem natural, né? Podemos destacar o naturalismo também da questão das esculturas, né? Que é a escultura de Davi, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Que é o homem nu, somente com a folha. Mas por quê? Para mostrar a questão da feição humana. A feição, o homem, né? O corpo do homem é um corpo bonito de se ver, né? A feição humana, né? Não a feição divina. O homem sim tem que ser enaltecido. O antropocentrismo, né? A contraposição do teocentrismo, como eu falei com vocês, né? A preocupação dos intelectuais. É igual do homem moderno, ou seja, a criação, né? A preocupação de tirar essa questão teocêntrica. Classicismo. O que é o classicismo? Vocês viram o classicismo, se eu não me engano, com a Anne em arte, né? É a aproximação dos intelectuais com a cultura desenvolvida na antiguidade. Ou seja, a antiguidade? Antiguidade greco-romana, produzido por pensadores. Desenvolve-se também a questão do individualismo, tá bom, gente? O individualismo busca pela garantia das liberdades individuais e teorias liberais do século XVIII, ok? O renascimento cultural. O que é o renascimento cultural? A gente pode destacar que no centro desse renascimento cultural, a burguesia. Por que a burguesia? Burguesia, ela deu um processo de construção de castelos, né, de igrejas, estátuas. Por quê? Porque a burguesia ela tinha uma questão financeira muito boa. Eles viram esse movimento renascimento, eles criarem força, eles pularam para o lado dos renascentistas, né? Ou seja, teve um processo de evolução das relações sociais dentro disso, desse renascimento cultural. A burguesia ficou no centro de tudo, tá? E a classe mais importante para a sociedade nessa época era a burguesia, por causa da questão monetária. A burguesia, pode colocar assim também barra nobreza, né? Ela deu a construção de castelos, igrejas, estátuas, quadros, gravuras, monumentos, e começaram a patrocinar, eles começaram a ser chamados de mecenas. Quem eram os mecenas? Era quem patrocinava os artistas daquela época, né? Eles começaram a ver a questão da visão racional e progressista da sociedade. Isso chamou a atenção dos burgueses. Isso era interessante, a questão desse movimento, né? O renascimento cultural também, gente, ele destaca a espiritualidade, a mística, a contemplação da natureza, né? E o otimismo de vida. Ou seja, o renascimento cultural, gente, ele veio para trazer a questão de que viver bem é bom. Você não tem que viver preso somente naquele pensar da igreja, naquele pensar limitado. O renascimento veio para você poder ser ilimitado em questão de pensar. Gente, olha só, eu vou trazer uns nomes para vocês, tá? De pensadores que se destacaram dentro do Renascimento. Leonardo da Vinci, tá? Primeiro aqui, Leonardo da Vinci, ele viveu no ano de 1452 até o ano de 1519, tá? Ele criou a Mona Lisa, como todo mundo conhece,
né? Ele também teve destaques na arte, na ciência e na medicina, ok? Principalmente na medicina e na arte, gente, na ciência, ok? Michelangelo, gente, ele fez a Basílica de São Pedro porque os artistas renascentistas eles pintavam os tetos das igrejas. Vitral, vocês viram vitral com a professora de arte, com a tia Anne? Os vitrais nos vidros, aqueles encaixes coloridos, aquilo era uma feição renascentista, uma criação renascentista. Ou seja, a sacristia nova também foi uma criação de Michelangelo através do movimento renascentista, né? A questão de Davi, como eu falei com vocês, criação de Davi, foi Michelangelo quem construiu, quem criou a estátua, né? E o Juízo Final, que é um quadro, ok? Rafael Sanzio, gente, ele viveu no ano de 1483 até 1520, tá? Ele criou a Deposição de Cristo, tá? E assim, junto com os outros artistas renascentistas, ele deu um viver na questão da arte. Donatello, no ano de 1368 a 1466, ok? Ele criou a questão mística, pintura, também escultura também de São Jorge e São Marcos, tá? Questão da escultura, ou seja, Donatello criou também um pouco o lado místico, né? Podemos dizer assim, né? O enaltecimento da questão católica. Falei de Leonardo, Michelangelo, Rafael. E também, agora eu falei do Donatello também. E estou citando Sandro Botticelli. Sandro Botticelli criou o Nascimento de Vênus, tá? Quem quiser procurar na internet o Nascimento de Vênus, procurem para vocês entenderem melhor. E também fez a Capela Sistina, pintando a Capela Sistina, criando a Capela Sistina com a arte renascentista, ok? E vocês me perguntam, Leonardo, Donatello, Michelangelo, Rafael, né? Quem assistiu às Tartarugas Ninjas, ou a associação das Tartarugas Ninja com os nomes, é porque a pessoa que criou a questão das Tartarugas Ninja, né, ele era fã desses pintores renascentistas. E por isso que quando ele criou as Tartarugas Ninjas, né, ele batizou eles com esses nomes. Muito legal, né? Enfim. Vamos lá. Na leitura, né, eu destaco também Alighieri, tá? Ele fez a Divina Comédia, né? Miguel de Cervantes com Dom Quixote de La Mancha. Quem gosta de ler, é um ótimo livro, tá? Dom Quixote de La Mancha é um ótimo livro. Quem quiser ler, pede aí pra mamãe e pro papai comprar. Indico a leitura. Luís de Camões com os Lusíadas, tá? Nicolau Maquiavel com o Príncipe. Olha, o Príncipe é um pouco difícil de ler, é um pouco filosofia. Mas quem quiser comprar o livro, eu indico também, ok? E William Shakespeare com Hamlet. Muito bom. Shakespeare é muito bom para filosofar, tá? Quem quiser também pode comprar o livro. O que vocês acham? O período Renascimento, gente, foi do século XV ao século XVI. Dentro desse período teve difusão de mais de 70 instituições renascentistas. Ou seja, a Europa recebeu mais de 70 instituições de ensino. Ou seja, a igreja se tornou instituição de ensino religiosa. Questão da faculdade também. Desculpa. Questão da faculdade também é para quê? Para a criação de cientistas, para a criação de um povo que poderia pensar, né? Os papas eram considerados também, gente, pessoas pensantes, tá? Ou seja, mestres dentro dessa questão do Renascimento. A defesa, né? Como é que eu posso falar de difusão do ensino? Falei para vocês. E a defesa começou, gente, a fé começou a ser defendida através da razão. Ou seja, eu entendo
Deus desta forma, você entende Deus dessa forma cristã, mas Deus tem como ser entendido dessa forma filosófica, dessa forma mais material. E isso começou a chamar a atenção dos católicos, né? O homem começa a pensar, o homem começa a agir desta forma, usar a razão ao invés da fé. Isso trouxe um problema que vai se repercutir no nosso próximo vídeo. Homem de Vitruviano, 1490, criado por Leonardo da Vinci. Tem aí no livro, tá? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse aí. Vou pegar aqui no livro para mostrar para vocês. O Homem de Vitruviano. Aqui, ó. Na página... Cadê? Na página 230. Página 230. Tá bem pequenininho aqui. Tá? O Homem de Vitruviano. O que significava o Homem de Vitruviano? O Homem de Vitruviano, gente, ele representava um ideal clássico, né, do equilíbrio, da beleza harmônica do homem, né, da perfeição, da proporção do corpo humano. Contanto que tem dois corpos ali, se vocês prestarem atenção, né? Ali também tem a questão da representatividade dos quatro elementos: terra, fogo, ar e água, ok? E também teve o discernimento do conhecimento, do enaltecimento do homem. O Renascimento, gente, Renascimento, também cito também para vocês o Renascimento científico do século XV. Separação da ciência e da filosofia, ok? Ficou mais estruturado e mais prático de você ter uma ciência mais concreta, ao invés de usar somente a filosofia, né? Os fatos que marcaram a ciência, né, foi a revolução das esferas de Nicolau, ou seja, revolução das esferas, né, espaciais. O homem começou a ver que tinha algo ali em cima. O homem começou a ver através da criação do telescópio, né, que foi criado a questão do telescópio, né, visão heliocêntrica, que eles começaram a ver que a Terra girava em volta do Sol. E isso começou a trazer problemas para a igreja, porque a igreja trazia uma visão de mundo totalmente diferente dessa que os renascentistas falavam, né? Ou seja, nós temos a nossa Via Láctea, nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, e demora 365 dias para dar aquela volta que ela dá, né, nela mesma. Isso foi descoberto dentro da época do Renascimento, da questão de cientistas, né? A organização do corpo humano também, que foi feita por Andreas Vesalius, tá? Ou seja, como o corpo humano se organizava, coração, fígado, pulmão, garganta, tudo isso como funciona, né? Através da questão da criação do corpo humano, da organização do corpo humano por Andreas, né? Que também podemos destacar também que o Leonardo da Vinci também participou muito na dissecação de cadáveres, para ele poder ver como é que funcionava cada órgão. Claro, ele não matava ninguém, gente. Ele pegava, as pessoas morriam e assim as pessoas iam para estudo, para ele poder verificar como o funcionamento de cada órgão. E isso chamou a atenção da igreja porque quando você começa a mexer em cadáver, você estava fazendo bruxaria, né? A questão da bruxaria ficou muito forte. Os católicos, né, eles começaram a falar dessa questão porque eles ficaram taxados como bruxos. Galileu de Galilei, ele criou os dois principais, ele fez a teoria dos dois principais sistemas do mundo, né? Ele fez o modelo heliocêntrico e o sistema solar. Ou seja, o sistema solar, gente, ele desenhou, né, com a sua grande acreditar científico, né? Ele fez também, gente, a questão do sistema solar, da criação, como funcionava aquele sistema solar, o modelo heliocêntrico, como o mundo agia. Nós vamos ver no próximo bimestre que o mundo não é achatado, que o mundo é uma bola, né?
Cristóvão Colombo vem com essa citação, mas para o mundo não, o mundo era achatado, chegava no fundo, caía, lá tinha bruxa, tinha dragão, mas vem Cristóvão Colombo falar que o mundo era redondo. Isso já vem, desde esta época do século XV, né, por Galileu, falando que o mundo girava, que as coisas movimentavam, e isso começou a chamar a atenção da igreja. Invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg. Ele nasceu em 1394 e morreu no ano de 1468. Foi a primeira versão que ele fez, a primeira versão da Bíblia impressa. Isso gerou um outro problema que nós vamos ver no outro vídeo, tá? Teve a criação do pêndulo, tá? A lei dos corpos, onde dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? A lei da inércia, né? Ou seja, através do telescópio, né, que o Galileu Galilei criou, né, deu para ver a Via Láctea, a criação a vista da Via Láctea. Muitas das vezes a visão também dos anéis de Saturno, né, e as solares também. Galileu, gente, ele criou também aquele compasso que vocês usam na aula de matemática do tio Gustavo aí, tio Gustavo. Foi criado por Galileu para fazer o que? Figuras geométricas, né? Ou seja, para você fazer para você poder medir o ângulo dentro daquele compasso. O compasso te ajuda a isso. Galileu de Galilei, gente, foi taxado também como pai da ciência moderna. Isaac Newton também, cita Isaac Newton, que ele viveu no ano de 1643 até 1727. Ele criou a lei da gravidade, onde a gente não voa, não consegue voar devido que tem uma forma, né? A lei da gravidade joga a gente pro chão. Tudo que você joga pro alto, cai, a lei da gravidade ela puxa pro chão. Ok? Falei do homem de Vitruviano, tá? Do renascimento científico, Galileu e Isaac Newton. Vou dar duas tarefas para vocês também, ok? Exercícios da página 232 até 234, tá? E vou indicar 3 filmes para vocês: Hamlet, Shakespeare, Romeu e Julieta também, e A Vida de Leonardo da Vinci, tá? Filmes todos baseados dentro da reforma, dentro do Renascimento. Próximo nosso vídeo, Reforma Protestante, ok? Qualquer dúvida, estamos aí. Beijo grande, tio Sérgio, para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.